antes de una charla informal que tenía, he hablado que solamente salí de Brasil para volver a entrenar por ser nacional. Porque, como ha dicho muy bien el Prezi, yo estaba muy confortable, muy cómodo en un ambiente en que había mucho respeto da institución para conmigo y viceversa. Pero a Nacional, el tiempo que he pasado acá, más allá del tema futebolístico, se quedó y va a quedarse eternamente en mi mente, mi corazón, que tiene a ver con las amistades que uno pudo hacer, la ciudad, toda a atmosfera en Guarne, con los funcionarios, los empleados, los que manejan el fútbol en las actividades finales y actividades medio. E isto para mim é fundamental, porque a mim eu só entendo a vida com harmonia. E para mim, futebol é vida. Nós não podemos aislar o futebol do que passa na vida. Então, para mim, isto é clave, tem a ver com aquilo que penso como ser humano. Então, e las ganas de hacer cosas y, acima de todo, algo que a mí me encanta y hacen con que mis ojos brillen, que es la posibilidad del desarrollo individual de los jugadores jóvenes. Yo creo en esto. Para mí no hay otro camino. Y acá todos saben el trabajo que desarrolla Nacional en las canteras, en las formativas. E isto para mim seguramente foi o que mais me ha chamado a atenção e me ha hecho volver com muito gosto. Quero dizer, para encerrar sua pergunta, que estou muito feliz em estar com todos vocês acá e poder volver a trabalhar em um ambiente que a mim me encantou, que foi Clube Atlético Nacional. Para mim, fundamental na vida, e futebol é vida, perdão por ser repetitivo, mas é importante, a ética é algo que, desafortunadamente, no mundo de hoje, a ética e o senso comum, as pessoas estão se olvidando um pouquinho deste tema. E para mim é fundamental. Eu creio que Nacional ha logrado ganhar o título com o profe Herrera. Seguramente que nós não vamos nos olvidar de isto. E o profe Sarmiento também a desenvolver um trabalho excepcional. E hoje dia, quizá, e ojalá se pueda meter o sello da classificação. Então, eu respeito muitíssimo o trabalho de todos, porque quando hoje dia na vida falamos de respeitar a diversidade, ok? Se metemos uma mirada específica para o futebol, há que pensar também que a diversidade com que uno entende, interpreta e pratica o futebol deve ser respeitada. Eu conheço a muitíssimos profissionais que têm uma ideia de jogo distinta, uma metodologia distinta de treinamento, pero que ganharam, são vitoriosos. Eu posso pensar distinto, pero tenho que respeitar a isto. Então, para mim, seguro que já he echado uma mirada superficial e já estou agora me aprofundando mais, mirando partidos completos do equipo e passo a passo, pero com a ideia muito clara que os sonhos de experiência trazem, de que quando uno chega em um momento como este, há que manter as rotinas diárias, não há que cambiar muitas coisas. Seguro que no aspecto tático e estratégico, algumas coisas vão cambiar, pero muito superficiais, porque o que se lograr de aqui hacia adelante não é labor meu, é labor de profe
Herrera primeiro e prof. Sarmiento. E isto seguramente que não vou olvidar-me jamais. E ter êxito para mim não é solamente lograr títulos. Lo he podido hacerlo, pero eu não he ganado título. Eu he participado de campanhas vitoriosas, em que estava involucrado não somente um grupo de jogadores, pero um staff completo. E há que respeitar e entender como são importantes essas pessoas. Seguro, porque me acordo que na primeira vez que vim acá, isso na reportagem com você, na entrevista, e seguro que você já me ha ouído falar isto. Para mim, o fenômeno futebol, que hoje dia é um fenômeno socioeconômico muito claro, clarito, tem dois verdadeiros protagonistas. Me explico? Primeiro são os jogadores e depois os hinchas. O futebol é a paixão que é ao redor do mundo pela reciprocidade que existe em um partido de los hinchas com os jogadores. Por isso o futebol é esta paixão. Quando uno, desafortunadamente, hoje dia, e a prensa, especialmente, tenta dar um protagonismo aos treinadores que não existe. Porque se o treinador quer ser o protagonista, seguro que vai malograr o espetáculo. Então, o que penso hacia adelante é, e considero mi passo acá muito bueno por isto, porque quando fui invitado e naquele entonces, a ideia era respeitar a identidade deste clube, dessa instituição, que foi 89, que foi 2016, quando han ganado Libertadores, o proveito que han sacado de las canteras, de las formativas. E depois que se ha ganado em 2016, se saiu um pouco deste caminho. Seguro que todos os hinchas querem bons jogadores, pero seguro que são muito mais orgulhosos de los jogadores que nascem e têm o sangue do clube. É nisto que eu creio. Isto que para mim foi a clave de regressar. Porque eu sei, e se me recuerdo, o Prezi já momentos antes ha hablado deste tema, de Anico Hernández, que hoje dia está em Atlético Paranaense, trabalhou comigo em Atlético Paranaense, meteu lá a faca de capitão em Atlético Paranaense, a Gomes, que é hoje dia, e me acordo quando he metido Gomes na equipe, por 4 ou 5 partidos seguidos, foi elegido o melhor jogador da cancha. Está em arquivo. Perdóname, vou mirar hacia atrás e ver o que é falado. Hechos, não são opiniões, são hechos. Andrés Perea, que também é jogado, Ryan Palacios. Não tive a sorte de ter, naquele entonces, por estar involucrado muitíssimo na sub-20, na seleção de Colômbia, a Cuesta, a Reyes, a Kevin, exato. Então, quando estuvo comigo em las sessões de treinamento, me encantei. Seguramente, se estiveram mais tempo, iam jogar. E este vai ser, e se não for assim, para mim não é aquilo que hemos coordenado, a característica do trabalho. Vocês não vão me ver acá a pedir jogadores publicamente. Nós temos que ter uma mescla de jogadores. Nós temos que trazer jogadores com qualidade, com experiência, para dar suporte aos mais jovens. Pero a aposta em los mais jovens, que tenham sangue do clube, que tenham hambre de ganhar, pero entendendo a importância de los mais experientes, de que são fundamentais para o processo. Desde que entendam que há que ter um comprometimento e que todos vão ter suas oportunidades se hicierem por onde. E hablo de las sessões de treinamento. E acá é um tema muito claro, que é uma mensagem.
El entrenamiento hace el juego y el juego justifica el entrenamiento. Entonces, para mí no alcanza solamente lucir en los partidos, hay que lucir en las sesiones de entrenamiento también. Cuando uno logra calificarse para Libertadores, crees que al terminar la temporada, algunos meses son suficientes para se hacer un equipo fuerte y sacar adelante resultados en la Libertadores y pasar de fases. Yo creo que llegar a Libertadores debe ser un proceso consciente y no circunstancial, no aleatorio. Para que uno llegue en el momento de la fase de grupo y tenga reales condiciones de pelear vitórias como local e como visita. Ganar Libertadores não é fácil. Eu me acuerdo em Cruzeiro, em 97, o presidente naquele entonces ha hablado, mira, prioridade é a Libertadores. Estamos 21 anos sem ganhar. Em São Paulo, estavam há 12 anos sem ganhar. Flamengo, que ha ganado em 19, sabe quantos anos não ganhava a Libertadores? 38. E clubes poderosos a nível físico, a nível financeiro e econômico. Então, não é fácil. Pero para mim, processo é fundamental. E a pergunta é, pero o mundo do futebol hoje em dia tem paciência para esperar os processos? Eu creio que nós, em la vida, como seres humanos, estamos perdendo a paciência com tudo, a tolerância. E tu crees que no futebol isso não vai passar? Então, há profissionais que se quedam molestos porque a gente habla de resultado de imediatismo, e há outros, e neste estou involucrado, que creem que isto é normal. Então, o profissional que não esteja listo para trabalhar bajo pressão, seguramente que vai ter muita dificuldade no mundo do futebol. Então, nós queremos, seguro, porque é importante para a instituição, fazer uma Libertadores bem hecha. Ayer estávamos falando deste tema, que ha passado com o Independente del Valle, por exemplo. Não alcançou a fase de grupo, sim, bajou para a Sul-Americana e ha ganado a Sul-Americana contra São Paulo, um rival forte. E já está qualificado para a próxima Libertadores e ha sacado din-din, plata, ok? Com a evolução das fases que foi passando. Então, este é um processo, me explico, e eu creio, porque estava involucrado nisso neste momento, estava na parte técnico-metodológica, pero manejava também, não com negócios, porque a mim não me gusta, pero diretamente com o diretor executivo, que entendia a gestão financeira e econômica do clube. É importante para qualquer instituição hoje em dia ter ativos fortes. Para a grande maioria das instituições, dos clubes, isto é fundamental. E acá, nós sabemos, porque, por exemplo, onde estava o Internacional, lá estavam com a mirada puesta cá em Cabal, por exemplo. E isto passa em todo o Brasil, em toda a Sudamérica. Então, temos, como muito bem ha dicho o Prezi, jogadores com capacidade. Pero temos que pensar no desenvolvimento individual destes jogadores. E é isto que nossa equipe técnica, junto com aqueles que já estão acá e são muito buenos, com os quais já pude trabalhar e vou ter a possibilidade de fazê-lo de novo, vamos tentar uma mirada muito forte no individual do jogador. Porque para jogar o jogo que queremos, há que ter os jogadores listos para tal. Profe, pero los equipos grandes se alimentan de títulos. Y aquí por muchos 2, 3 años y procesos, los equipos grandes se alimentan de títulos. Y a propósito de la presión que usted dijo, usted viene con la presión de ganar un título para Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido. Pero yo he vivido desde que empecé con esa presión.
Pero uma coisa é ganhar de qualquer maneira. A mim não me gusta. Sabe por quê? Porque a pergunta que uno tem que fazer quando isto passa é: e ao dia seguinte, eu estou listo para sacar adelante igual? Não. Então, a nós acá em Sudamérica e Brasil involucrado, estamos muito com a mirada puesta em Europa que passa isto. Sabe quanto tempo o Liverpool estava sem ganhar título? Você deve saber porque é do ramo, é periodista. Depois que Klopp é entrado, quantos anos mais? Ele, no quinto ano, ha logrado isso. Por isso são instituições grandes, porque têm convicção naquilo que fazem. Porque quando nós estamos e somos responsáveis por gerir um clube, tanto no tema deportivo quanto na gestão administrativa, se nós nos guiarmos pelo externo, estamos mortos. Não vamos lograr nada. ¿Me explico? Então, para profundizar o tema, agora em Brasil passa, porque ha chegado um montão de treinadores de afuera, de Uruguai, de Argentina, de Portugal e outros países. E há pouco tempo, um periódico de Portugal me ha chamado para perguntar o que passava. E eu falei, isto é fundamental. Porque acá não tem a ver com que nacionalidade é essa ou não. Tem a ver com a qualidade do profissional. E aquele profissional que vem e pode aportar coisas é fundamental e deve ser recebido de braços abertos por nós. Hablo de nós profissionais. Me explico? Porque acá é um tema que nós temos que reflexionar. Porque, quizá, esta pergunta todavia vai vir, é o tema do profe Sarmiento. Pero, em Brasil, eu agarrava os periódicos, prendia minha mirada em alguns momentos televisivos e a pressão para atrair um profissional, um treinador, porque lá Libertadores é o ano que vem e Nacional todavia não tem treinador. Quem o meteu? A prensa. Ou estou equivocado? Não são opiniões, são hechos. Porque se foi em narrativos, eu vou sacar as reportagens falando desse tema. Eu fui testigo porque eu he mirado. Então, há que profundizar os temas que são importantes para o futebol de um país, ok? E para mim, como brasileiro, eu sou uma pessoa quizá não grata com a CBF, porque sou um crítico, porque não se pensa o futebol de uma maneira profunda, porque não há futebol forte sem clubes fortes, não há seleções fortes sem clubes fortes. Então, nós todos, e vocês como prensa, têm um rol fundamental em tudo na vida, pero estamos a falar acá do nosso mundo, do futebol, de ter a possibilidade de profundizar temas e contribuir para aqueles que são os responsáveis da importância de algumas tomas de decisões no que toca ao futebol de um país. Então, para mim, o fundamental é, ok, que qualidade de trabalho se pode fazer. A pergunta tem que ser contestada por nós, não com palavras, porque estas é o aire as leva, mas com hechos, com ações, com atitudes. Isto que vamos tentar, porque não vou ser presunçoso, pretencioso, sim? Pretencioso de dizer vou lograr. Não. Vamos tentar junto a uma equipe, porque foi assim que he logrado participar. Por favor, eu não he ganado nada. Eu participei de campanhas decisivas, vitoriosas, porque tinha um grupo a suportar isto.
Mas eu creio que no mundo poucos equipos têm condições de ter os jogadores que querem. E hablo a nível financeiro econômico, né? Então, se nós echarmos uma mirada em la Premier, isto está claro. Porque, desafortunadamente, também aqui em Sudamérica, em meu país principalmente, nós queremos ser o melhor, metendo os demais para baixo. Isto é medíocre. Porque temos que pensar em elevar a todos. Então, por exemplo, a nível de direitos televisivos, a diferença do primeiro para o último em Premier é muito baixa. Mas tu sabes qual era a diferença de Flamengo para Atlético Paranaense? E Atlético Paranaense está ganhando muitas coisas nos últimos anos, a nível internacional. 200%. E como tu vais exigir que Atlético Paranaense pueda contratar jogadores? Em que aposta? Em los jóvenes. Ok? Então, quando tem capacidade de fazê-lo, porque 20 jogadores e depois vuelve o feedback, a retroalimentar toda a cadeia do futebol. Então, jogadores vão vir, seguro que sim. Pero, atenção, vamos falar de hechos. Quizá uma reportagem que tenho comigo até hoje dia. Por favor, intentem ir em narrativos uma resposta que dei a uma pergunta em que é falado de eu prefiro, porque estou aqui para trabalhar para o futebol de nacional e para o futebol colombiano, não para mim. Eu prefiro trabalhar com jovens do que trazer qualquer classe de estrangeiro. Está em lá. Depois mostro de maneira informal a vocês. E isso não é verdade, porque eu tenho que trabalhar com desenvolvimento. Pero seguro, eu quero bons jogadores. Que treinador não lhe gosta de ter bons jogadores? Pero a mim não alcança, através da prensa, falar, necessito de jogadores. Eu estou aqui para arreglar soluções. Eu não estou aqui para trazer problema para o clube. E minha labor, junto com as pessoas com as quais eu vou trabalhar, ok, é de sacar soluções para os problemas que seguramente vão vir, porque sempre vêm. Tem que ter ações a curtíssimo prazo. E eu he falado há rato de que nós não vamos cambiar nada da rotina diária dos jogadores, do processo de jogo. Seguramente algumas ideias, alguns conceitos, alguns princípios do jogo, nós vamos de uma maneira suavecita, aplicar, ok? Porque se qualifica e se sai campeão, você é o primeiro a dizer, mira, eu não sou campeão. Campeão foi prof. Herrera e prof. Sarmiento. Porque seria muito pretensioso de minha parte falar algo assim. Me explico? Então, ojalá e no final eu pueda oferecer este título a estes dois personagens. Vou quedar-me muito contente, muito feliz de fazê-lo. Quando toca falar de próximo ano, aí sim, seguramente vamos ter em la maneira de jogar alguns cambios. E se echarmos uma mirada hacia atrás, vamos ver como a mim me gostava de jogar. Porque me acordo que hemos feito partidos extraordinários. Me acordo de um partido com milionários allá, em que desafortunadamente não podemos sacar o resultado, porque o árbitro se ha equivocado. Pero jogamos um partidaço do primeiro ao último minuto. A salir a jogar de trás com Daniel, com Bocanegra e com Nico Hernandes de uma maneira clara. A jogar vertical. Eu tenho as imagens comigo. ¿Por qué las tengo? Porque los otros clubes que he trabajado, para los jugadores con los cuales estaba trabajando, señalé este partido, porque para mí, patrón, oro aquele partido.
O que a mim me molesta muito é que esta equipe vai ter a cara do treinador. Para mim, jamás. A equipe tem que ter a cara da instituição. Tem que respeitar, e o treinador tem um rol importantíssimo nisto, respeitar porque aquela instituição tem uma massa de hinchas. A partir de aí, uno desenvolve um jogo. Então, há algumas perguntas. A mim me gusta de fazer perguntas para mim mesmo, para que tente sacar respostas e aí sim poder meter em prática as coisas. A mim me gostava, eu he visto jogadores extraordinários a jogar. Pero o futebol ha cambiado, o jogo. A essência do futebol é a qualidade técnica dos jogadores. Pero nel que toca o tema tático, estratégico e físico, ha cambiado. Eu creio que isto, uno não pode cerrar os olhos para isto. Então, por exemplo, a gente habla, esse muchacho está em boa forma física, não alcança. Porque nós não podemos falar de forma física, temos que falar de forma deportiva. E o que é isto? É o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento técnico, que é o talento do jogador, algo inato, pero que é possível desenvolver. É o aspecto técnico-tático, tático-estratégico, e aí um aspecto que para mim é fundamental, que é a fortaleza mental. O mundo em que vivemos hoje em dia é competitivo, sobremaneira. Se uno não for forte mentalmente para suportar os momentos malos que certamente vão vir para todos, porque o futebol permite que você é melhor que eu. Pero se você for flojo mentalmente e eu forte, eu logro ganhar de você. A nível individual e como equipo. Puedo afrontar uma equipe muito melhor tecnicamente do que a minha. Pero se forem flojo mentalmente e nós fortes, nós logramos vencer. Então não passa nada, o muchacho é muito bom tecnicamente, está muito bem fisicamente. Pero se for flojo acá, nos dias atuais, as demandas, as exigências que existem no futebol atual, uno não logra nada. Então, eu prefiro contestar a você de uma maneira de que a mim me gusta ver os equipos jogarem, serem equilibradas no processo com o balão e sem balão. Não estou falando de ofensivo, tampouco defensivo. Ok? Que todos participem dos processos com o balão, pero também tenham compromisso quando a equipe não estiver com o balão. Ok? Que tenham estratégia para ser as coisas a nível individual e coletivo, para ser uma equipe competitiva. Porque o que todos vocês, os hinchas, exigem é ser competitivo e ganhar. E para ganhar, se um hoje dia não for competitivo, olvide-se, não passa nada. De Sebastião, mira, para ser sincero, eu tentei levar Sebastião muitas vezes para o Brasil e creio que tem totais condições de jogar allá. Então, para mim, é uma satisfação poder voltar a trabalhar com ele, porque este muchacho merece muitíssimo. Porque recuerdo-me, quando ele chegado, estava volvendo de préstamo, assim como Rovira, assim como Nico, e um mais que me ouvi. E me perguntaram, mira, vão treinar para ver. Eu necessitei de uma semana de treinamento para dizer, vão jogar comigo. E meu amigo me ajudou um montão. Gomes, por 5 partidos, foi elegido o melhor jogador do partido. Hoje dia, é capitão da equipe. Merece muito. E ojalá o clube pueda ter como um ativo importante, porque outros vão vir. Então, para mim, e te digo isso do fundo de minha alma, não com palavras. A mim
me dá um orgulho enorme, quase como ganhar um título, de participar de uma campanha que dê título, ver o desenvolvimento de um muchacho como este. Que mais allá de ser um grande jogador, tem caráter. Isto falta na vida e falta muitíssimo no futebol. Acá se ha marchado a Cuesta, a Regis, a Cabal. ¿No? Cabal é o último que ha salido. Então, há condições de fazer isso e contribuir, o futebol contribuir com o clube, de ter ativos importantes, porque necessitam disso. Para mim é muito claro, nós vamos ter uma atenção individual com todos os jovens. Pero aqueles que todavia estão em um processo, são muito jovens, estão em um processo de desenvolvimento, vão ter, por isso estamos acá, uma atenção especial. Não somente com treinamentos, que nós chamamos de programa de desenvolvimento personal, que tem a ver com treinar, tem a ver com audiovisuais, tem a ver com criar metas profissionais, tem a ver com sacar boas referências de jogadores top da posição em que jogam. Então, nossa mirada vai ser muitíssimo em los jóvenes. Pero acá já envio uma mensagem para os mais experientes. Eles são cruciais, fundamentais no processo. Fundamentais. Porque também já foram jovens. Também, seguro, quando tinham um pouco de idade, queriam jogar. Quizá não lhe deram a oportunidade para serlo temprano. Então, a mezcla é fundamental. Pela ênfase vai ser, e por isso estou aqui, por isso estou regressado com muito orgulho e com muita felicidade em desenvolver a rica canteira que sempre tuvo Atlético Nacional. Primeiro, me dá a oportunidade de falar de uma pessoa que tenho uma admiração enorme por aquilo que é como profissional e caráter, o prof. Reinaldo Rueda. Exemplo para todos nós outros, tipo de pessoa que é importante para o mundo do futebol, a todos os níveis. Vou aproveitar também, por favor, para o prof. Garnero, também que, desde que acá cheguei, tenho uma admiração enorme por aquilo que hace como profissional e que é como pessoa. Então, saludo para ele também. Eu creio que o próprio Brasil, internamente, tem exemplos de que é possível. Atlético Paranaense é um deles. Atlético Paranaense sempre foi caracterizado pelo trabalho com as formativas. Nunca investido plata em jogadores. Formava jogadores, vendia e alimentava a cadena juvenil para generar melhores condições, para melhorar a qualidade de tudo aquilo que podia oferecer a las canteiras, e sacava jogadores e vendia e alimentava. Agora, eu seguramente iba, o presidente do Atlético Paranaense me ha falado, mira, tu tem que encerrar sua carreira acá. Eu não me quedei porque han cambiado o rumo de um clube que há 25 anos não era nada e hoje é uma potência em futebol brasileiro e sul-americano. Pero contratar. Me explico? Isso para mim é muito curto. Para quem está atrás da glória, ok, eu logrei, eu sou ganador, eu sou vitorioso, eu sou isto, eu tenho mais que tudo. Eu costumo dizer que me peleia é comigo mesmo, é com mim interior, porque eu quero ser melhor pessoa do que tenho sido até hoje dia. Eu não quero ser melhor do que aquele, não quero ser melhor que nada, quero ser melhor que eu. Então, minha peleia é diária comigo mesmo. Então, eu creio no processo. Se vai passar ou não, no mundo do futebol, eu aprendi a não cravar absolutamente nada.
asseverar nada, asegurar nada. Me explico, pero a ideia é esta. E é possível, sim. Porque o futebol é generoso. Permite tudo. E como eu dito há um rato atrás, permite que, mesmo que eu não tenha o valor que o meu rival pode ter, pero se for forte mentalmente, inteligente, ter estratégia clara, eu posso ganhá-lo. Então, é possível. Se vai passar ou não, solamente o dia a dia nos dirá e o futuro.